Olá, capitães! Nesse vídeo falarei o que são essas rampas instaladas nos porta-aviões. Os porta-aviões são a base para ampliar o poder aéreo militar das marinhas, sendo uma ferramenta capaz de dissuasão estratégica. Geralmente, é o navio capitânia de qualquer marinha, alguns até adquirem um grau máximo de respeito se tornando o orgulho da frota. Atualmente temos 15 nações que são detentoras de porta-aviões, dos mais variados tipos e configurações. Porém, alguns se destacam por apresentarem uma ponta alongada com uma ligeira curvatura para cima. Mas, o que é isso? O nome disso é Sky Jump. Essas longas e inclinadas rampas sempre foram usadas por esquiadores, que desde o começo do século, atingindo velocidade, realizavam saltos acrobáticos em competições. A primeira vez que se tem notícias do uso em guerra foi em 3 de abril de 1944, na Operação Tungstênio, que tinha por alvo atacar o encouraçado alemão Tirpitz, ancorado em um fiord norueguês. A implantação dessa rampa foi necessária no porta-aviões HMS Furious, pois os esquadrões de bombardeiros, Barracuda, foram equipados com bombas de 1.600 libras, ou 730 quilos, para atacar e inutilizar o encouraçado, que era muito bem protegido, com partes do convés chegando a 120 mm de aço blindado. As bombas convencionais somente causariam danos à estrutura externa, que seriam rapidamente consertados, colocando o navio em prontidão, levando perigo às rotas de suprimento até o porto de Murmansk, na União Soviética. Por excederem o peso de decolagem, era preciso uma pista maior ou mais poder de empuxo, duas coisas que se tornaram um desafio, tanto para os aviões, quanto para o porta-aviões. Na preparação para a missão, as rampas foram propostas para que as aeronaves pudessem ser lançadas, em um ângulo que permitissem que por meios próprios, continuar a subir e acelerar sem o risco de cair na água, dando tempo suficiente para que as asas produzam mais sustentação, mantendo um voo estável e em ascensão. A missão foi coordenada e planejada com sucesso, porém as 15 bombas que atingiram o encouraçado não penetraram a blindagem do convés, causando somente danos estruturais, deixando máquinas torres de artilharia e motores intactos. O Tirpitz ainda representava uma séria ameaça aos comboios no Mar do Norte. Mesmo assim, as lições sobre a rampa foram aprendidas, examinadas, estudadas, levando em consideração que aquilo era viável, em algumas situações. Em 1973, a Marinha Real Britânica iniciou estudos no uso de rampas de esqui com uma curvatura maior a fim de ajudar o caça Harrier a decolar de porta-aviões. Simulando vários ângulos, usando modelagem computacional, esses testes demonstraram que o desempenho aumentava quando se modificava o ângulo das rampas. Porém, um ângulo mínimo foi determinado como razoável, já que assim evitaria colocar um estresse no trem de pouso, prejudicando o retorno da aeronave ao porta-aviões ou à missão. Após anos de estudo, foi fixado em um ângulo de 7 graus, e planejado para ser instalado nos porta-aviões da classe Invincible. Essa adição caiu no gosto dos projetistas, por não necessitar de partes móveis, e pela facilidade na construção usando apenas aço. Foram construídos 3 navios dessa classe, o primeiro estava operacional em 1980, e com o último sendo comissionado em 1985, sendo esse o HMS Ark Royal, e com uma rampa de ângulo maior de 12 graus, agora determinado como ângulo ideal. Esse método de construção da rampa de esqui se tornou padrão em muitas marinhas, por não ter a complexidade das catapultas e serem fáceis de adicionar ou reparar, sendo algumas até removíveis. Após a aposentadoria do NAE São Paulo, porta-aviões brasileiro, somente Estados Unidos e França são detentores do uso de catapultas. Porém, não são exclusividade de porta-aviões o uso de rampas de esqui, com alguns porta-helicópteros sendo entregues com elas, para uso de aviões que não necessitam de longas pistas, sendo um deles o caça Harrier que usa propulsores móveis resultando em pouso e decolagem na vertical.
Devido a esse sucesso na Marinha Real Britânica, na década de 1990, a Força Aérea dos Estados Unidos começaram estudos para implantação em pistas terrestres no intuito de permitir decolagens em pistas curtas, principalmente em ilhas ou atóis. Os estudos concluíram que com um ângulo de 9 graus, um caça F-18 Hornet poderiam decolar usando apenas metade da distância que normalmente usava. O mais novo porta-aviões que será comissionado usando essa rampa será o Fujian, da Marinha do Exército de Libertação Popular da China. Gostaram da explicação? Se inscrevam para não perder mais curiosidades navais que estão por vir. Até breve, capitães!